Eu resolvi fazer essa live porque eu pretendia fazer um vídeo, né? Um vídeo resposta. Então eu resolvi fazer uma live porque dessa live eu vou fazer uns cortes e desses cortes ali eu vou fazer um vídeo. Muitas pessoas viram esse vídeo e acabou vindo muitas pessoas que são evangélicas para o canal, se inscreveram, e a gente fala aqui sobre espiritualidade, fala sobre espiritismo, fala sobre a reencarnação, e muitas pessoas não concordam, né, com o nosso pensamento. E aí eu tive muitas críticas ali, né? Não algumas pessoais, o que eu estava fazendo, né? Críticas duras e outras mais sobre a minha crença, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para falar para essas pessoas que criticaram, né, o meu pensamento sobre essas críticas e sobre o que eu penso. Então primeiramente eu quero mostrar para você esse vídeo. Eu acho que teve 3 milhões de visualizações, eu não tenho bem certeza, mas é um short, um vídeo curto, que eu peguei o depoimento de uma moça que ela estava à beira de tirar a própria, né, eu não posso falar a palavra aqui, mas você entendeu. E ela acabou fazendo a tentativa e não conseguiu, né? Graças a Deus não teve êxito nessa tentativa. Então ela foi para o hospital, acabou se recuperando no hospital, e no quarto dela entrou um médico e conversou com ela, e depois esse médico saiu do quarto. E eu peço que vocês assistam esse vídeo, eu vou colocar agora para vocês. É curtinho, 60 segundos, se não me engano, 60 segundos, um vídeo short é de 60 segundos, para que você entenda o que aconteceu. Então vamos lá. O médico entrou com a prancheta, muito calmo, e ele falou assim: por que você fez isso sendo tão jovem? E aí eu contei pra ele, falei: olha, se viver a sofrer, eu não quero mais viver. Ele falou: você sabe o que é isso aqui? Eu falei: sim, são os meus batimentos. Ele falou: não, isso aqui é um resumo da vida. Eu falei: como assim? Aí ele foi com o dedo na máquina de batimentos, assim. Na vida, ele falou assim: se na vida você não tiver altos e baixos, você morre. E aí, na hora eu comecei a chorar, e ele olhou pra mim e ele falou assim: um dia você vai entender porque você tá passando por isso hoje. Você só não pode desistir agora. E ele saiu do quarto. Quando a enfermeira veio pra trocar a minha sonda, eu perguntei o nome dele. Eu falei: eu queria agradecer o médico, você pode me falar o nome dele? Aí ela falou: qual médico? Ele ainda não veio te ver. Eu falei: o médico acabou de sair daqui. Ela falou: como ele era? E aí eu dei as características físicas dele. E naquela hora ela falou assim: amada, eu tô aqui fora do seu quarto o tempo inteiro e ninguém entrou aqui. Esse foi o vídeo, né? E aí tiveram muitos comentários. As pessoas que chegaram até o vídeo eram pessoas evangélicas, muitas pessoas evangélicas. E como eu falei anteriormente aqui na live, o canal fala sobre espiritualidade, fala sobre espiritismo, né? Fala sobre a reencarnação, sobre a vida depois da vida que continua, e essas pessoas talvez não concordem. Depois elas viram o nome do canal e aí começaram as críticas ali, né? Mas assim, gente, por isso eu resolvi fazer esse vídeo, né? Para falar para essas pessoas que temos que muitas vezes tolerar a crença do próximo, né? É o que a gente acredita, e eu não vou a nenhum canal criticar as outras pessoas, né? Se a pessoa está de bem com a vida, né? Está seguindo o seu caminho corretamente, se está evoluindo, se está seguindo os ensinamentos de Cristo, isso é o que importa. Não importa se ela é da religião A, B, C, estando seguindo os ensinamentos de Cristo é o que vale. Como dizia já nosso saudoso Chico Xavier, que disse que se Kardec disser que fora do espiritismo não há salvação, ele iria por outro caminho. Como ele falou que fora da caridade não há salvação, por isso Chico seguia os ensinamentos de Kardec. Eu acredito nisso, acredito que as pessoas têm que tentar ser melhores a cada novo amanhecer, tentar ser uma pessoa melhor do que foi ontem. Procurar refletir o que ela fez ontem, o que ela falou, se ela magoou alguém. Isso é que é importante. E não as críticas, não criticar outras pessoas. Então isso que é interessante para a evolução do ser humano, para a melhora do mundo. Porque se a gente for melhor com o próximo, ser melhor a cada dia, o mundo automaticamente vai se tornar um mundo melhor. É isso que vale, né? E aí, falando sobre a Bíblia, né, o espiritismo, muitas pessoas criticaram. O espiritismo não está na Bíblia. O espiritismo é coisa do demônio. Tiveram muitas críticas. Então eu falo que a Bíblia é um livro muito importante, é um livro que tem grandes ensinamentos. E como eu já fiz um vídeo anterior falando sobre a Bíblia, falei algumas coisas que estão na Bíblia que não faz muito sentido. Então a gente tem que olhar a Bíblia de uma forma racional,
né? Como somos seres humanos racionais, a gente não pode abraçar e acreditar em tudo. Existem partes da Bíblia em que o homem tocou. São palavras humanas do homem, que é falho. Não são palavras divinas. E muita gente me criticou num outro vídeo que eu fiz também. E é realidade, eu quero mostrar para você aqui algumas passagens da Bíblia que são absurdos, completos absurdos. Eu não estou aqui para criticar a Bíblia e nem a fé de ninguém. Eu estou apenas mostrando um olhar racional sobre o que está escrito na Bíblia. O que é de Deus e o que é do homem. Então, por isso que as pessoas criticaram muito, né, o Espiritismo porque não está na Bíblia. Então, eles abominam, muitas pessoas abominam e condenam. A pessoa já está condenada. É isso que eu quero mostrar para as pessoas. A gente tem que ter um olhar mais crítico, mais inteligente, digamos assim, sobre muitas passagens. Aí eu vou passar algumas passagens para vocês. Então, tá aqui, ó, uma passagem de Isaías 45, versículo 7. Que diz: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aí a gente vai com o nosso olhar crítico refletir sobre essa passagem aqui. Deus aqui está sendo mal, ele criou tanto o bem quanto o mal, tanto a paz quanto a desgraça. Que Deus é esse? Não é o Deus que Jesus ensinou nos ensinamentos que ele veio aqui na Terra passar para a gente. Então, é uma coisa que é um absurdo, mas muitas pessoas te criticam, pois você não acredita na Bíblia. E o que está na Bíblia é algo indiscutível para certas pessoas. Então, por isso que eu fiz esse vídeo. Essa é uma passagem. Outra passagem é de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao 12, que diz: a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Ou seja, está diminuindo, depreciando a mulher. Uma passagem que a gente não pode concordar. Estamos aí em 2024. Os nossos avós aprenderam com os nossos tataravós, que eram os pais deles. Então, naquela época não se tinha muita informação, então eles acreditavam. Então repassaram essa informação para nossos pais. Nossos pais também vieram de uma época que não tinha tanta informação, então acreditaram. Mas pegaram também uma parte do conhecimento, e hoje em dia que a gente tem muita informação, eles também pegaram essa informação. Mas a gente, nos dias de hoje, tem muita informação. A gente pode pesquisar. Antigamente era mais por livros, mas hoje a gente tem o celular que está na palma da mão. A gente pode pesquisar. Então eu vou passar mais uma passagem para vocês que está em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23 ao 24. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade e não gritou por socorro, ou seja, ela foi estuprada, e não devia falar a palavra, mas e não gritou por socorro. E o homem, porque desonrou a mulher de outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Ou seja, a mulher sofreu uma tentativa, ou uma consumação de um ato violento, e porque não ouviram ela gritar, ela deve ser apedrejada, até a morte. Então esse que é um absurdo, é uma coisa que não é inaceitável. Na passagem de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18, diz: quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-o, eles não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão ele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do lugar, e dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz e é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra. E tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Olha essa passagem, gente. Você vai entregar o seu filho porque ele é rebelde e contumaz, é um beberrão. Você vai entregar ele à morte para ser apedrejado, para ser exemplo. Então Israel ouvirá e temerá. Será que isso é de Deus? Pois isso que eu digo, e por isso eu fiz esse vídeo, para mostrar para você que existem passagens na Bíblia que não condizem, tenho certeza na verdade, que não condizem com a vontade de Deus. E isso
é coisa do homem. E eu não estou aqui criticando a Bíblia, eu estou apenas discernindo, separando o certo do duvidoso, ou seja, duvidoso não, né? Do errado, porque essa passagem aqui eu não acho nada de duvidoso nela, ela é totalmente errada. Você que acredita cegamente na Bíblia, o que você fala dessas passagens que estão ali? Você endossa essas passagens? Você acredita nessas passagens? E não é só essas, né? Existem muitas outras que são algumas controvérsias e algumas absurdas. E isso que eu acho que o ser humano deveria fazer: criticar menos o próximo e seguir mais os ensinamentos de Jesus. Amar mais, né? Tolerar mais. Então não absorva isso como uma crítica e veja mais por um lado racional, por um lado de um olhar mais aberto, não um olhar fechado. A espiritualidade é isso, a gente enxerga de forma mais ampla, não de forma fechada e retilínea. E eu te faço uma pergunta: o que é mais importante para o mundo? Religiosos, pessoas religiosas ou pessoas de bom caráter? Não considerem que eu estou dizendo que quem é religioso é sem caráter. Não. Existem religiosos de bom caráter, pessoas boas, pessoas amáveis, pessoas que veem o lado do próximo, pessoas de fé, pessoas que seguem à risca o ensinamento de Cristo. Mas existem no meio também pessoas que não são tão boas. E aí do outro lado eu falo, pessoas de bom caráter. Ponto. Então o que você acha que o mundo precisa mais? Como já dizia os ensinamentos de Cristo, ame o seu próximo como a ti mesmo. Não apedreje o seu próximo por ele não pensar exatamente da forma como você pensa. Bom, voltando à resposta, né? São os religiosos ou as pessoas de bom caráter? Eu acredito que são de suma importância as pessoas de bom caráter para transformar o mundo num mundo melhor. Mas os religiosos também têm a sua importância, pois muitas pessoas que cometem crimes e delitos, faltas gravíssimas, tanta criminalidade que existe no mundo, e muitas dessas pessoas se convertem e se transformam através da religião, pois temem as consequências dos seus atos, temem para o lugar que vão após a morte. Imagine se não tivesse a religião para consertar essas tantas pessoas. O mundo seria um pouco pior, pois elas estariam ativas fazendo a maldade. Então também tem a sua importância, mas nós precisamos de um mundo de pessoas de bom caráter para transformar, sim, esse mundo num mundo melhor. Bom, o vídeo de hoje era esse. Eu só queria desabafar mesmo, porque as críticas foram bem pesadas, algumas eu até excluí, outras eu li, e é ruim, né? É muito ruim isso. Então por isso eu quis fazer o vídeo. Não é nenhuma forma de agressão, uma forma de destruir a Bíblia, não é nada disso, gente. É olhar para a Bíblia de uma forma mais racional, é só isso. Afinal, na Bíblia existem ensinamentos valiosíssimos que somam muito, muito na vida das pessoas. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim estiver nos planos.